vai atender uma sugestão que eu recebi durante a semana de um prato para o Dia das Mães. Então, como será no domingo, a gente vai fazer uma massa caseira mesmo, com uma carne. Para os ingredientes dessa receita serão, para a massa, farinha de trigo, um ovo e água. Simples assim, são poucos ingredientes, tá? É bem fácil mesmo de fazer. Para a carne, nós escolhemos um bombom de alcatra. Este corte é um dos mais macios que tem do boi, tá? Então, se você for num bom açougue próximo da sua casa, você vai encontrar essa opção de carne. Se não achar, escolha uma carne da sua preferência que dá certo. Então, vamos lá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que aquecer o forno. Ligue ele nos 220 graus e depois disso vamos temperar a carne. Nós vamos usar o alho, sal e pimenta, como eu normalmente sempre uso nas receitas aqui de casa. Então, depois de amassadinho bem o alho, como a gente demonstrou nos vídeos anteriores, a gente vai colocar o sal. Temos aqui aproximadamente 550 gramas de bombom de alcatra. Então, para essa quantidade de carne, a gente amassou um dente de alho grande e vamos colocar de sal, uma colherzinha de café, mais meia colherzinha de café. Mistura o sal no alho, como nós mostramos no vídeo passado. Nós vamos passar aqui na nossa carne, tá? Então, dá uma lambuzada nela com essa pastinha de alho. Lambuza bem os dois bombons. Ela tem um formato bem definido, tá vendo? Ela fica próximo do miolo de alcatra, mas de uma forma bem destacada. Então ela tem um formato bem bonitinho. E agora a pimenta. Os dois lados. Ótimo. Aqui ela vai ficar absorvendo o tempero. Enquanto ela absorve um pouquinho aí, nós vamos fazer a massa do macarrão. Para a massa do macarrão, a gente vai usar 125 gramas de farinha de trigo. Coloquem aí numa vasilha. Façam um buraquinho assim no meio, tá? Vamos colocar aqui um ovo batido. Então, sempre que nós formos quebrar um ovo, é importante que abra o ovo num potinho, veja se ele está bom e depois use. Se jogar o ovo direto, quebrar o ovo direto nos outros ingredientes e ele estiver estragado, vai comprometer a receita toda, né? Então é mais fácil fazer dessa forma. Bate o ovo, joga lá na nossa farinha. Duas colheres de sopa de água. Uma, duas. E meia colher de sobremesa, tá? De sal, mas bem rasinha, tá? Meia colher de sobremesa de sal. Põe aqui também. E isso nós vamos mexer. E aí, vamos colocar as mãos aqui. E é só isso a massa do macarrão. Uma receita para servir muito bem 2 ou 3 pessoas, como aqui na minha casa somos só 2, então tô fazendo essa quantidade, mas você pode aplicar para mais pessoas, tá? Num almoço de domingo, né, pro Dia das Mães, normalmente vão mais pessoas, mas você fazendo uma receitinha de cada vez, assim, com essa quantidade, é garantido que vai dar certo. Recentemente nós fizemos com molho pesto. Nossa, ficou uma delícia. Hoje não será molho pesto, hoje será molho tomate mesmo. A gente vai, inclusive, fazer o molho de tomate, não vamos usar o molho pronto. Vai amassando assim, incorporando os ingredientes. Nem todo mundo tem máquina de macarrão, então a gente vai abrir ela no rolo. Vai dar, claro, um pouco mais de trabalho, mas pra gente ver que dá sim pra fazer a massa em casa, mesmo sem ter o cilindro.
E o ponto da massa é esse aqui, ó. Fica uma massa bem lisinha. Parece óbvio o que eu vou dizer, mas é importante que vocês se atentem à qualidade dos ingredientes. Se atentar também para a data de validade, porque desanda, o ponto não é o mesmo, parece que vai dar bem mais trabalho do que de fato dá. E é isso aqui, é simples, em poucos minutos você consegue a textura correta da massa. Então, pessoal, enquanto a massa vai descansar aqui um pouquinho, nós vamos dar uma selada na carne aqui na panela antes de colocar no forno. Por que eu vou fazer isso? Porque uma vez que a gente sele a carne, não como nós fizemos no medalhão no vídeo passado, uma selada bem rápida em volta da carne, ela preserva a umidade interna do alimento. Então a gente vai dar uma selada nela aqui na panela e depois vamos colocar ela numa assadeira e vamos colocar no forno. Ligar o fogo alto, colocar 2 colheres de sobremesa de azeite. Dá uma forradinha aqui na panela, vai aquecer aqui um pouquinho. E nós vamos colocar os bombons. Vamos jogar tudo isso daqui lá. É claro que quanto mais tempo ela ficar absorvendo os temperos, é melhor. Como a gente, essa receita é uma sugestão para um domingo de Dia das Mães, você tem um tempo maior para temperar e deixar elas absorvendo o tempero. Ela começa a dar essa seladinha. Vai soltar uma água, é normal. Vira. Tá vendo? Ela não vai torrar, ela só vai dar uma selada. Desliga e vamos colocá-la aqui. Eu coloquei papel alumínio por cima para não sujar tanto o refratário. Coloca elas aqui. Vamos dar uma embrulhada nela, tá? Você pode até colocar aqui junto os 2 alhos inteiros mesmo, que vai dar um saborzinho. Fecha. De um jeito que seja fácil para abrir, porque o ideal é que ela entre aqui no forno e com a aguinha que criar aqui, dá uma olhadinha nelas, fecha de novo e coloca no forno. Então, vamos colocar a carne no forno. Enquanto então a carne está no forno, nós vamos preparar a massa, abrir e cortar a massa do macarrão e depois vamos fazer um molho de tomate. Então vamos começar pela massa para ela dar uma secadinha antes de colocar para cozinhar. Abre ela assim. Nós vamos abrir em partes. Como a gente tá com um rolo de macarrão, então vamos abrir ela em partes, tá? Olha como ela fica com uma textura gostosa. Então vamos dividi-la em 3 partes. Vamos cortar aqui e vamos abrindo. Vamos dar uma polvilhada de farinha aqui no balcão. Vamos abrir. Claro que com um cilindro é tudo muito mais rápido e mais fácil. Mas às vezes a gente quer fazer, tá com vontade de fazer, eu não tenho cilindro, eu não vou poder fazer a massa. Não, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai conseguir fazer dessa forma. Abra o mais fino que a gente conseguir. Como vocês estão vendo, ela volta um pouco, né? A gente estica e ela volta, estica e ela volta. É assim mesmo. Então, por que eu tô abrindo sempre assim, de comprido? Porque o macarrão, a gente vai fazer uma espécie de talharine. Então, o macarrão, ele é comprido, né? Então, a gente vai usar esse comprimento que a gente tá abrindo a massa para poder fazer o fio do macarrão. E isso nós vamos fazer naquelas outras 2 partes também. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é aquele trabalho também, né? O importante quando a gente abre a massa assim, antes de enrolar, é dar uma polvilhada com farinha, para quando a gente for cortar e desenrolar, ela desenrole rápido, fácil, tá? Então você polvilha bem assim e enrola. Vocês vão ver que na hora de desenrolar o corte aqui vai ser bem mais fácil. Ela até vai desenrolando meio que sozinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Como foi fácil? Mais um. Ó. Já foi. Tá? E assim vai indo. Enquanto a massa está lá secando, ela precisa secar um pouquinho, tá? Depois que a gente corta ela, a gente vai preparar molho de tomate. Então mais ou menos é esse o tempo estimado. Enquanto você estiver fazendo o molho, é o tempo que ela seca e depois que você terminar aqui já volta para cozinhar e tudo certo. Agora vamos ensinar
Como é que faz para tirar a pele do tomate? A gente vai fazer o tomate assim, sem pele, chama-se tomate com cassê, tá? Eu já fiz nesses 3 e eu vou mostrar como faz naquele outro ali. Pega um tomate, ó, normalzinho, tira esse olhinho dele aqui, assim, de um lado, e no outro lado a gente só vai fazer um cortinho assim, X, ó, aqui, e depois aqui assim, tá? Nós vamos colocar na água fervendo, tá? A água já está fervendo, bem quente, e nós vamos colocá-lo aqui. Ele vai ficar aqui dentro durante aproximadamente 40 segundos. Coloca ele aqui, ele vai ficar meio que cozinhando. Ele já até começa meio que soltar as pelinhas. A gente vai tirar ele daqui e vamos jogar aqui, ó. Desliga a água lá. E aqui ele vai ficar durante uns 40 segundinhos. A pele já até começa a sair sozinha, ó. Facinho você tira ela aqui, ó. Dá uma olhada. Só pega ela assim e puxa já, ó. Viu como é simples? E esses 4 tomates nós vamos utilizar para fazer o molho com tomates frescos. Um macarrão bem artesanal. As mães vão ficar impressionadas. Então olha só, o que a gente vai usar aqui? Os 4 tomates, meia cebola cortada grosseiramente, um dente de alho, tá? Vamos abrir os tomates e tirar a semente de dentro. Tire elas daqui. Cortando ele no meio assim é bem fácil de retirar a semente. Então vamos dar uma paradinha aqui no tomate. A gente tirou um pouco aqui a carne do forno e a outra metade da cebola, não precisa ser muito não, vai metade da outra metade, assim. A gente vai jogar ali em cima com manteiga. Não precisa passar, ó. Já coloca uns pedaços assim, ó, em cima dele. Vai derreter. E a gente já vai deixar ele abertinho lá. E agora ele vai ficar só mais uns 10, 15 minutinhos. Vai murchar a cebola e a manteiga vai dar um saborzinho. Então agora nós vamos fazer o nosso molho de tomate. Eles já estão aqui cortadinhos em pedacinhos. Vamos colocar aqui na panela. Liga o fogo alto. Vamos colocar aqui 1, 2 colheres de sobremesa de azeite. E aqui nós vamos introduzir o alho. Então o alho já deu uma douradinha. Nós vamos colocar aqui a cebola. Tá um cheiro já muito gostoso da carne. Ela vai ficar mais alguns minutinhos até que a gente termine aqui o molho. E aqui, dá uma olhada, a gente já colocou água pra ferver, pra colocar o macarrão. Aquela água que nós usamos no tomate, eu só incrementei ela com mais água e já tô fervendo pra utilizar aquela que já deu uma refogadinha na cebola e no alho. Eu vou colocar os tomates. Vai ser um molho diferente daquele molho que a gente tá acostumado. Molho pronto, enfim, tá? A gente não vai bater no liquidificador, não vamos usar molho pronto, a gente vai deixar ele cozinhando aqui por alguns minutos. Ele também não vai precisar ficar horas cozinhando. A gente quer um molho de tomate o mais fresco possível pra gente sentir os pedaços, sentir bem o sabor do tomate, tá? Então ele vai ficar aqui cozinhando por uns 5, 6 minutos. E ó, ele já ficou aqui um pouquinho, já tá soltando uma aguinha. Baixa o fogo, pra que a gente não quer que ele seque, a gente só quer que ele solte essa aguinha. E vamos pôr um pouco de sal. Meia colherzinha assim de café de sal, joga nele.
mexe. Ó como ele está. Tá vendo? É isso aqui que a gente vai usar lá, em pedaços, bem rústico, bem desordenado mesmo. Esse é o molho que nós vamos colocar no nosso macarrão. Já pode desligar. Se quiser introduzir aqui um pouquinho de orégano, um pouquinho de pimenta, fica bom também. Ao final eu vou colocar um pouco de salsinha, não vou colocar agora, tá muito quente, daqui a pouco eu coloco. E vamos colocar então nosso macarrão na água, tá? Feito, o molho já tá prontinho, quentinho. Agora a massa, como é fresca, ela vai cozinhar super rápido, uns 3 minutos, 4 minutos no máximo, aqui na água fervente, e já vai estar suficiente para cozinhar a massa, tá? Tem que ficar um pouco al dente. Então agora nós vamos colocar a massa na água. A gente não tá usando tudo, tá? Que a gente abriu, porque só para 2 pessoas aquilo era muito. Então pega... um detalhe. A água, eu não coloquei óleo, tá? Não vamos colocar óleo, azeite, não vamos colocar nada disso. Por quê? Se você colocar óleo na massa e depois colocar o macarrão lá, ela vai ficar envolvida no óleo e o molho não vai penetrar na massa. Então não há necessidade de você colocar óleo na água para cozinhar o macarrão. Eu sei que isso é um costume muito comum, mas não tem essa necessidade. Então vamos colocar eles aqui e já deixem do lado preparado um escorredor de macarrão para você colocar ele lá. Então olha só, já vou tirar, ficou uns 3 minutinhos aqui cozinhando. Dependendo da espessura que abrir a massa, de repente pode precisar de mais um pouquinho. Para quanto a gente abriu aqui, esse foi o suficiente. Então tira ela, coloca aqui no escorredor de macarrão. Não precisa também jogar água fria. Pronto, já escorremos. Olha que bonitinho. E agora é o seguinte, a gente não pode demorar muito pra servir. Porque como a gente não vai jogar a água fria aqui, ele continua cozinhando. Então o que nós vamos fazer é já pegar o macarrão, o molho e a carne que tá no forno e montar o prato. Vamos lá? Então está aqui o nosso prato prontinho, uma ótima opção para o domingo de Dia das Mães, para você oferecer aí para sua mãe. E a gente vai harmonizar com um vinho uruguaio de uvas Taná, mas seria melhor ainda se fosse um bom Chianti italiano. Saúde!